aponta para Jesus. Ela aponta para Deus. Por isso que quem tem Maria está seguramente, seguramente ele está sendo levado para Deus. Já é essa certa. Fazer o que Ele nos disse. Então é isso que a gente tem que sair do nosso coração aqui hoje. O que Deus está falando aí no teu coração? A gente anda tão agitado, tanta correria, tanto blá blá blá, tanta conversa na nossa orelha, tanta coisa, e a gente está deixando de ouvir o que Deus está falando ao nosso coração. E principalmente aquilo que é o ensinamento do Senhor. Está na Bíblia. O que é os documentos da igreja que vão nos orientar. Fazer o que Ele nos disse. É exatamente isso que Deus coloca no meu coração. A gente ouvir mais a Deus. Principalmente nesse tempo da quaresma, serve para mim mesmo. Também tem alguém que vem agitado, está cansado, mas a gente não para para ouvir a Deus. Eu vim aqui hoje para a gente conversar. Dá para ouvir bem, Vou deixar aqui se eu precisar. Hoje eu vim aqui falar de algo assim, que é o chamado de Deus. Deus nos chama a sermos discípulos. E eu estava observando, olhando o que é discípulo. A grande maioria que sabe. Ser discípulo é exatamente quando alguém tem um mestre. Esse mestre, ele tem ensinamentos, tem grandes coisas para nos ensinar, e você se torna um seguidor daquela pessoa. Você vai seguir os passos, você vai seguir as orientações. Então, discípulo, você que é chamado a ser discípulo, nós somos chamados a ser discípulo, é ser seguidor de quem? De Cristo. Se a gente colocar de outra forma, é ser cristão. E ser cristão é ser um novo Cristo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, aí sim a gente vai ver. Porque às vezes essa palavra ser cristão, no mundo que a gente está vivendo hoje, eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas parece que está um pouco desgastado, tem hora, porque fica até pena se perguntar a pessoa, ela falando lá, não vai querer sair feia na foto, Não quer ser bonito na foto. Então não vai falar que não é cristão, não vai querer, opa, não, eu sou cristão. Mas a palavra se torna tão desgastada. Por quê? Porque muitas vezes, outro dia eu fui, entende que eu vou mostrar a palavra agora? Eu gostei tanto daquela homilia do Padre Caí. Não sei se você estava aquele dia lá, meu irmão. Ele falou a diferença de você ser uma pessoa religiosa e exatamente são seguidores. Porque todo mundo é parte cristão, então, pelo fato dele observar as coisas, ele vai na missa, vai isso, faz aquilo, mas quando ele sai para fora, assumir o cristianismo da vida dele é difícil. Ele não assume, ele não é. Ele só é uma pessoa que cumpre as coisas religiosas, mas muitas vezes ele não é de Deus. Esse é o problema. E todos nós estamos sujeitos a isso, viu? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Então, entender esse chamado de Deus a ser discípulo, a ser seguidor. E cabe a nós, isso não é fácil. Porque existe em nós muita humildade, gente. Se você quer ser, é para quem quer ser. Você sente no teu coração, Deus está te chamando a se aproximar mais do Senhor, Deus está ali. Então a gente precisa ter muita humildade. E sabe por que eu digo isso? Porque na hora que dá aquele lacinho, dá aquele nó para apertar um pouquinho, vai dar aquela apertadinha na frente. Muitas vezes quando a gente não tem humildade,
ter aquela força para aguentar, né, os ataques das coisas do mundo. Porque muitas vezes, quando eu tomo a decisão de ser cristão, eu vou ser taxado como o quê? Como bobo, como trouxa. Já falaram isso para você? Se não falaram, pode preparar. Se você assumir hoje que querer ser, e até mesmo quem está do meu lado, parece que é cristão, fala, Jesus não ensina a gente a ser trouxa. Então, às vezes, assim, nós em aberta, e aquela hora, às vezes, se a gente não tiver força, a gente vai demonstrando, às vezes, com a nossa atitude, que a gente não é cristão. Não estou falando da fraqueza humana, mas às vezes a pessoa abandona. Então, a gente precisa de muita humildade. Precisamos de muita humildade. Eu gostaria que você pegasse comigo, deixa eu ver se foi essa aqui. Vamos pegar aí. Pega comigo, lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo 11, mais precisamente no versículo 26. Né? Diz assim, vou ler só um pouquinho, pode ser que você não entenda, fica fora, né, porque só vai ser um versículozinho, mas entenda, a gente vai poder analisar um pouquinho. Olha o que diz lá no capítulo 26, diz assim: durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Lá em Antioquia, né, pela primeira vez deu-se o nome daquelas pessoas que seguiam ao tal de Cristo. Desculpa a expressão assim, estou me reportando naquela época. Você imagina, então lá, aquele povo, naquela época, viu um povo diferente, viu alguém que se diferenciava de outros grupos, né? E, pela primeira vez, aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Porque eles viram no comportamento deles, porque eles viram na atitude deles, que eles eram de pessoas diferenciadas. Agora, hoje, claro, o cristianismo se expandiu, né? A coisa está mais ampla, está maior. E hoje, como eu acabei de falar, muitos se denominam cristãos, né? Então, você veja bem. Depois guarda em casa, irmão, não se preocupa não, viu? Depois vocês vêm em casa, depois eu passo o versículo, vamos lá, deixa Deus falar no teu coração. Presta atenção, não perde a graça não. Isso. Depois o versículo eu falo para vocês. Então, naquele tempo, aquele povo viram na atitude deles de pessoas diferentes. Eles atenderam o chamado de Jesus. E você vê que uma das funções, quando a gente vê lá no Evangelho, que ele mandou ir de todo mundo, pregar o Evangelho, é exatamente isso. A gente trazer mais discípulos, fazer pessoas seguidores de Cristo. Não é só o fato de estar em determinada religião, falar isso aqui, mas em tornar pessoas seguidoras de Jesus. Né? Tomar partido realmente para seguir o Senhor. E como eu falava, isso não é algo lá muito fácil. Hoje muitos dizem cristão, né? E a gente vê que não é fácil. Mas é possível. É preciso. A igreja está aí. Eu queria trazer algumas coisas da igreja, da própria igreja. Olha só o documento da igreja. Isso aqui é um catecismo, né? Conhece? Já viu? E eu peguei aqui, que fala exatamente também disso. Vou procurar um pouquinho o que diz a nossa igreja. E no Catecismo da Igreja Católica aqui, no parágrafo 546, deixa eu ver, é o 46 que eu marquei. 46. Diz assim: Jesus convida a entrar no reino por meio das palavras, traço típico de seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso
dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. As parábolas são como espelhos para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. E diz assim: que fazer dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Meus irmãos, aqui está uma coisa que a gente precisa parar para ver. Estar do lado de dentro ou estar do lado de fora? Quanta gente quer ser esse tipo de cristão que quer avaliar as coisas, mas ele não frequenta a igreja, ele não procura entender suas orientações, as coisas ficam mais obscuras. Tenta falar com uma pessoa para você ver, quando ele não segue a Jesus, quando ele não está dentro da igreja. Ele quer ver a sua vida, as coisas que acontecem, mas sob o seu ponto de vista. Fica mais enigmático, como diz aqui. Fica mais difícil. Então é importante a gente estar do lado de dentro da igreja, não do lado de fora. Do lado de dentro. Do lado de dentro é aquilo que eu volto a falar. Você ser discípulo verdadeiro. Ser pessoa que só não vem aqui só para esquentar a banca. Mas você vem com o coração aberto. Que eu aqui acabo de falar aqui. Né? Que elas são necessárias, por elas convidam o ofensivo. O reino exige uma opção radical para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessárias lá. As palavras como espelhos para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como terra boa. Quando a gente começa a aprender o que Jesus exige de nós, tem hora que a gente vê que é difícil. É fácil ou não? Tem hora que é difícil, né? Não vai fertilizar, não é isso? Você não vai conseguir seguir Jesus, você não vai conseguir ser um seguidor. Mas quando o teu coração está aberto, e com muita humildade, a gente acolhe essa palavra, ela vai dar fruto, e nós, claro, com as dificuldades, mas Jesus já está segurando na nossa mão, e a gente vai seguir Jesus. Vamos segui-lo. Às vezes a gente fala assim, mas eu não estou preparado, né? Para seguir. Meu amado, acabou de falar aqui. A gente ouve as parábolas, aqueles ensinamentos que Jesus dá. Tem parábola do semeador, né? Tem tantas e outras ali que falam. E a gente vê os ensinamentos que Jesus dá ali. E tem outras partes que Jesus vai dar talentos. Então a gente fica preocupado muitas vezes que você não vai conseguir fazer isso, fazer aquilo. Meus amados, quem é que capacita? É Deus! É Deus quem nos capacita. Ninguém já nasce pronto. Né? Se a gente fosse perfeito, nem aqui a gente estava. A gente não fica preocupado aí não de se aproximar mais do reino do Senhor, de buscar mais o reino. Eu não sei fazer nada, eu não sei isso, aquilo. Não se preocupa. Deus está com a gente. Deus já derramou sobre nós. Deus deu talentos para nós. E com certeza isso vai gerar fruto. Mas se a gente enterrar os talentos, né? Se a gente enterrar o talento, não vai dar em nada. Nós vamos ter que prestar conta. Em outras passagens, Deus ele fala sobre isso. Que a gente vai ter que prestar conta daquilo que Ele deu para nós. Agora Ele não cobra nada. Gente, Deus ele não te cobra nada agora. Agora é a oportunidade que a gente tem. A vida é um sopro, Olha ele dizer assim, aqui é o problema. Né? Agora, soprou. O hálito de Deus está em nós. Então aproveitar tudo aquilo que Deus deu para nós. Aproveitar esse tempo. Não deixar esse tempo acabar. Passar em vão, quer dizer, acabar uma hora vai acabar. Passar em vão. Não. Pelo contrário. Vamos pôr a mão na obra. Vamos seguir esse Deus até a hora, o chamado do Senhor. Só que muitas vezes, o que acontece? A gente precisa
precisa parar para ouvir. Você tem parado para ouvir o Senhor? Não precisa nem responder para mim, né? Você tem parado para escutar o teu Senhor? O que Ele anda falando no teu coração? Eu também confesso a vocês que eu preciso parar para ouvir mais. Não quero ser hipócrita aqui, né? A gente precisa parar. Senhor, o que Tu queres de mim? Dá tudo ao Senhor. Interessante. Deixa eu ver aqui. Lucas. Deixa eu ler para vocês. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinaram na barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Os discípulos ficaram impressionados com Jesus. E nós, meus amados, para sermos discípulos de Cristo, a gente vai aprender muito. Obviamente com o Mestre, que é Jesus, mas tem muitos irmãos também. Pelo fato de serem seguidores, discípulos de Jesus, nós vamos aprender com muitos irmãos também. Está aqui uma da grande missão que Jesus está falando para nós: sermos pescadores, pescadores de homens, seguidores de Jesus. Exatamente isso, levar almas para Jesus, ser esse discípulo, esse que quer ter a capacidade de se entregar com muita humildade, de dar a sua vida, e de muitas vezes, para a gente poder seguir Jesus, acabou de deixar tudo e o seguir. O que será que a gente precisa deixar muitas vezes para seguir Jesus? Agora é você e Deus. O que você está precisando deixar para poder seguir, atender ao chamado de Deus, para estar mais próximo a Ele, para dar um passo maior na fé? Talvez é isso que Deus está querendo colocar isso no nosso coração hoje. Ele está querendo que você se aproxime do Senhor, está querendo que você tenha uma aproximação maior. Tem dons, tem talentos. Então você, como discípulo, aquele que é seguidor, aquele que está buscando seguir o Senhor, vai ouvir esse chamado do Senhor, dar uma resposta para o Senhor, ver o que o Senhor tem para você. Oh, meu amado, tantas coisas que a gente precisa às vezes fazer uma reflexão e ver, e falar: Senhor, me ensina, me mostra o que eu preciso largar para te seguir, Senhor. Se a gente for orgulhoso, a gente não vira um cristão autêntico.
É terrível a gente encontrar com as pessoas orgulhosas. Porque o orgulho bloqueia. A gente pensa que não, todos nós temos orgulho, gente. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? E isso impede. A gente vê que tem pessoas que são boas, são pessoas boas, ótimas, mas muitas vezes por causa do orgulho, ele não consegue se aproximar de Jesus. Né? Então a gente tem que sair daqui hoje. Vamos pedir essa graça para Deus? Com uma postura. Já viu que você tem que tomar uma postura, né? Você vai sentar. Eu lembro quando eu ia fazer, quando eu fui fazendo aula para a coluna, o médico me orientava de postura. Direitinho, as pernas, postura. Você precisa sair daqui hoje com uma postura na sua vida correta, de seguidor de Cristo. Tomar a postura, exatamente isso. Né? Ser servidor, o discípulo é aquele que serve. Gente, eu estou indo em comunidade, tem hora que é difícil, né? Vamos fazer tal coisa! Quando é para fazer, para trabalhar, mas nem que se espalha de tal modo, de jeito que é verdade, gente. Bora para aquele trabalhar na comunidade. Vamos fazer um evento, vamos fazer nem que se espalha, gente. Eu quero ser seguidor de Cristo, mas não quero ter compromisso, não. Na terra, não quero, né? Ter para trabalho, não quer nada. Mas como que a gente quer ser discípulo de Cristo e não quer servir? Eu queria entender isso. E se vai no bolso? Né? Falando, se tiver que mexer no bolso. Servir não vai ter que mexer no bolso, não. O professor Felipe fala, tira o escorpião do bolso. Ele fala, tira o escorpião do bolso aí. Então, meus amados, ser discípulo é ser servidor. Olha, para mim falta duas coisas. Fé eu tenho, mas falta decisão e atitude. E um pouco também, né, que é o que o homem às vezes vergonha na cara. Três coisas. Decisão e atitude e vergonha na cara. Porque fé eu tenho bastante. E creio nele que ele é tudo isso aí que você está falando. Amém. Entendeu? Mas só que falta isso daí. Porque precisa ter uma decisão. Se eu não tiver essa decisão e essa atitude, para mim me abandonar nas mãos do Senhor, eu vou ficar aí num mono o resto da minha vida. Porque é que nem você é duro. É duro você me abandonar na mão do Senhor. Você vê sangue sair de cima do seu joelho. Você fala, Senhor, eu estou aqui. Faça de mim a tua vontade. Isso é difícil, pô, é difícil. Mas esse homem seria aquele homem que tomou aquela atitude. Ele pegou aquele talento que o Senhor deu para ele e ele colocou ele para ir lá em cima. Ele não enterrou nenhum. Foi o caldo de Pedro e dos outros que estavam pescando. Eles colocou aquele talento para ele se duplicar. E Deus dá essa oportunidade para todos nós, através do teu ensinamento, como uma pessoa que está sempre ensinando a gente, chama as pessoas para ensinar para a gente, porque a gente não, às vezes, precisa de um pregador, de uma coisa ou outra. Mas a gente, se não tomar essa decisão, nós vamos ficar em cima do muro. E o Senhor tem pressa. É isso mesmo. Então a gente tomar essa postura, tomar essa decisão, como o irmão falou, né? De assumir esse discipulado, né? E de se fazer servidor, de fazer você servir ao Senhor. Servir ao Senhor dos irmãos. Tem tanta gente precisando, né? Eu falo para vocês, gente, que a gente levanta cedo, você vai trabalhar. Eu ando pelos ônibus, eu também faço isso. A gente põe um fone de ouvido, alguma coisa, você desliga do mundo. E às vezes a gente não vê o que se passa ao seu redor, vê pessoas passando fome, necessidade. Às vezes uma palavra amiga, uma palavra que veio da boca de Deus, que através do seu coração, salva uma pessoa, gente. Sabe? Daquele que vai ao encontro. Então, olha, não se diminua achando isso muitas vezes como um ato de humildade, porque às vezes o inimigo faz as coisas muito virar ao contrário. Não, porque você é instrumento de Deus.
Você é filho de Deus. E muitas vezes Deus quer utilizar de você em certos lugares que está aí, tantos irmãos que necessitam, que precisa, sabe? Viu, meus amados? Não deixe o inimigo roubar aquilo que é de Deus em você, não, pelo contrário. Né? Pelo contrário. Pessoas que rezam, que oram, que estão com Deus, que estão firmes, e Deus agirá. Amém? Amém. É isso aí. Continua de pé, hein? Nós vamos pedir agora que o Espírito venha incendiar o nosso coração. Coloca a tua alma de pé agora para cantar comigo. Coloca toda a força na tua intenção. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar esse fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar esse fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos lá! Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,
Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Solta a sua voz, canta comigo. Incendeia minha alma. Mais uma vez, bonito. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Nem sempre a gente faz a escolha certa. Nem sempre nós escolhemos estar nos caminhos iluminados. De vez em quando, por causa da fragilidade que existe em nós, nós pegamos alguns atalhos, vamos por eles, e de repente descobrimos que não está valendo a pena estar lá onde a gente está, vivendo como a gente está vivendo e sendo quem a gente é. Não pode haver uma insatisfação maior, minha gente, na vida. Ser quem a gente não gostaria de ser. Viver essa inadequação existencial de não alcançar da vida aquilo que verdadeiramente podemos alcançar. Assim como estava aquela mulher perdida no meio da multidão, acostumada aos gritos da condenação. Aquela mulher em algum momento da vida errou, assim como eu erro, assim como você erra. E o que aconteceu? Ela se transformou no próprio erro. Uma coisa é errar, outra coisa é a gente se transformar no erro cometido. Isso é grave. Aí gera aquela inadequação, aquela insatisfação, aquela percepção, aquela consciência que vem de que você não está sendo o ser humano que você poderia ser. O encontro com Jesus fez com que aquela mulher pudesse redescobrir quem ela era. Porque embora tenha vivido um passado de erros, embora tenha vivido muitas escolhas erradas, nada, nenhum pecado, nenhum erro foi capaz de ofuscar dentro daquela mulher quem ela era. Ela só estava esquecida de quem era. De vez em quando acontece a mesma coisa com a gente. A gente se esquece de quem a gente é. Como no início desta noite, um pai ensinava para o filho que a gente nunca pode deixar que a nossa luz se apague. De vez em quando a gente vai escolhendo caminhos errados que vão apagando a nossa luz. De vez em quando a gente vai fazendo escolhas que vão ofuscando o brilho que Deus deixou em nós. Pode ser que você em algum momento da sua vida reconheça isso. Você não está sendo o ser humano que você poderia ser. Ao invés de amar, está odiando. Ao invés de perdoar, está se vingando. Ao invés de crescer, está decrescendo. Ao invés de avançar, está retrocedendo. Ao invés de ser quem você é, o ser humano que você pode ser, escolheu ser uma caricatura qualquer, vestido de sombras. Não. Hoje eu desejo do fundo do meu coração que você seja encontrado
encontrada por Jesus do mesmo jeito que aquela mulher foi também. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje você saia daqui desejoso de ser um pouco melhor. Sabe por quê? Não por uma imposição, mas por um direito seu. Descobrir o amor de Deus na nossa vida, descobrir essa chama que não se apaga, é a gente redescobrir, mais uma vez, é a gente realimentar dentro de nós essa identidade de sermos filhos do sol, da luz e do céu. Você fez essa transição de filho do sol é filho do céu. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Nunca permita que sua luz se apague. Se por acaso na sua vida você tem sentido que sua luz está perdendo o brilho por causa dos acontecimentos, por causa das dificuldades que são próprias de todos nós, ouse levantar-se da mesma maneira como aquela mulher levantou-se no meio da multidão e reassumiu a própria história, à luz de um novo tempo, à luz de um novo sol que brilhava nos olhos de Jesus. Sabe o que eu posso lhe dar? Qual é a minha maior riqueza que eu posso lhe dar como padre? Sabe qual é o maior dom que eu como padre posso oferecer a todos aqueles que passam pela minha vida? Apresentar a luz que é Jesus, e a partir disso deixar que você se entenda com Ele. E hoje, nessa noite, o meu desejo é de iluminar o seu coração com essa consciência. Deus ainda não desistiu de você. Por isso hoje é dia de incendiar a alma, de iluminar a nossa vida, de retomar o caminho do bem, de retomar as virtudes, de retomar tudo aquilo que possa nos tornar maiores e melhores. O Senhor esteja convosco. Derrame sobre todos nós, sobre o nosso coração, sobre as nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Pede comigo, vamos lá, canta comigo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Obrigado, minha gente.